Olá, 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 olá! Seja muito bem-vindo a essa live que eu tenho algo bastante interessante para conversar com você, que é sobre o amor próprio. Quantas frases de impacto, né, em Instagram, Facebook, a gente não ouve, né, que você precisa se amar mais, que você precisa se valorizar mais, que você precisa realmente gostar de si mesmo para que alguém goste de você. E a mais top, assim que dizem, né, você precisa se bastar sozinho e alguém vem e transborda você, né? São todas frases aí que a gente encontra em muitos lugares, não é verdade? Só que às vezes não é tão simples assim colocá-las em prática. Então eu tô aqui para falar um pouquinho com você sobre amor próprio e eu vou te trazer um exercício bem legal dentro de um desafio que eu fiz dentro de um grupo que durou um mês e trouxe muitos insights. E a gente está aqui finalizando esse desafio, né, com um aprendizado que a gente teve, e eu quero aqui te propor algo bem interessante, né? E para isso, vou precisar explicar de algumas maneiras. Então, sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando, entrando por aí. Algum de vocês já ouviu essas frasezinhas que você precisa se amar mais? Você já tentou fazer isso? Você conseguiu? Você não conseguiu? Como que foi isso para você? Porque realmente isso é um desafio muito grande. Eu acredito que ninguém precise ser lembrado disso. Todo mundo já sabe que precisa se amar mais, se valorizar mais, se gostar mais. E por que que isso muitas vezes é uma tarefa quase que impossível de ser realizada, né? Porque eu vou te contar ao longo dessa live. Olha, hoje eu tô sem relógio, é muito difícil eu ficar sem relógio, e hoje eu tô sem relógio, eu trouxe aqui um elastiquinho, você já começa a imaginar o que eu vou explicar com esse elastiquinho. Eu acredito que muitos de vocês também já ouviram por aí uma técnica, né? Que se você quiser barrar um pensamento negativo, um comportamento negativo em geral, você coloca um elastiquinho no pulso aqui e sabe o que você faz? Eu acredito que você esteja imaginando, mas não é sobre isso que eu vou falar. Porque se você já fez isso, você praticou anti-auto-amor e eu vou te explicar o porquê. Então o desafio era mais ou menos assim, né? A gente ia escolher um comportamento que nos aproximasse do amor próprio e iríamos aplicar isso na nossa vida durante um mês. Então não podia ser um comportamento assim muito extremo, do tipo, vou parar de me criticar. Se você se critica a vida inteira, não é do dia pra noite que você vai conseguir parar de se criticar. Se você se cobra, você é perfeccionista, você não admite errar e você foi assim a vida inteira, você organizou esses padrões e eles te trouxeram até aqui. Claro que tem as suas consequências, mas se eles te trouxeram até aqui, não é simplesmente do dia pra noite que você vai deixar de fazer isso, né? Então, a proposta no grupo era realmente fazer um exercício muito simples, tá? Que a gente pudesse nos aproximar do amor próprio. Então, de repente, um carinho para si mesmo, né? Praticar um hobby, 5 minutos por dia que fosse, ler 5 páginas de um livro. Então, teve até duas pessoas aqui da equipe, né, que estipularam os seus próprios desafios. Eu estipulei o meu próprio desafio, que foi meditar todos os dias, né, e realmente foi muito incrível fazer esse processo, porque eu pude fazer em lugares diferentes, pude meditar correndo, eu pude meditar no chuveiro, antes de acordar, antes de dormir, então assim, de muitas maneiras diferentes, né, ao longo do dia. E teve uma pessoa da nossa equipe que ela faz lettering, eu não sei se você sabe o que é, aquelas letras todas estilosas, e então ela tá praticando, e é um hobby dela, né, então ela tinha que fazer pelo menos um lettering por dia. E uma outra participante, né, membro aqui da nossa equipe, era usar um batom de cor diferente todos os dias, né? Claro, assim, não teria 30 cores, mas a cada 3 dias ia trocando aí. Só que ao longo desse desafio, no início ele parecia muito simples, muito fácil. Poxa, só 30 dias, esse passinho pequeno. E lá no grupo eu orientava as pessoas, não escolham algo muito grande que você não vai conseguir realizar. É muito longo essa jornada, assim, se for um comportamento muito extremo, né? Algumas pessoas insistiram e é claro que não conseguiram, né? Mas com esses pequenos passinhos, algumas pessoas aí foram
foram fazendo. E foi muito interessante, né, não só acompanhar o grupo, as dúvidas que surgiam, por exemplo, dentro desse mês eu trouxe alguns desafios bem pontuais e específicos, que era passar um dia sem reclamar, passar um dia sem fofocar, passar um dia agradecendo pessoas especiais na sua vida e de repente até falando diretamente com elas. Foram vários desafios aí que a gente passou, pontuais, né, que eram um pouquinho mais difíceis assim. E foi muito interessante ver o que acontecia com as pessoas. De repente, hoje eu não consegui reclamar. E aí a pessoa entrava num padrão de mais reclamação, né? Então, primeiro, precisa se entender o conceito de amor próprio. O que é amor próprio? É você se tratar com carinho, é você se tratar com respeito, é você se tratar com harmonia, né? Porque padrões de cobrança, padrões de crítica, você já deve estar acostumado aí na sua vida. Então, foi muito interessante que, mesmo aqui dentro da nossa equipe, né, eu ouvi uma frase, né, dos membros da minha equipe que era mais ou menos assim: nossa, parece que lá pro 10º dia, tudo é prioridade menos aquilo que eu escolhi fazer. Então, realmente, né, mesmo que um hábito não seja tão desafiador assim, a gente queira aplicá-lo, ele tem o seu tempo, ele tem a sua dificuldade, ele tem o seu desafio, ele vai tirar você da zona de conforto, porque um hábito novo está aqui. E aqui embaixo, você tem vários padrões inconscientes acontecendo, né? Você tem várias coisas que acontecem aqui nessas camadas mais profundas, né? Então, quando você vai trocando um padrãozinho, é legal, porque todo o seu sistema começa a se reorganizar. Então, aqui também a gente traz um tema, né? Por que muitas pessoas se sabotaram? Então, a menina que ia fazer o lettering, que é a Manu, ela muitas vezes não fez, né? A Flaviana, que ia trocar o batom todos os dias, nos primeiros dias, toda empolgada, e muitas vezes ela não trocou. Só que isso trouxe insights, né? Muito legal. Então, quando você persiste realmente sem brigar consigo próprio, daqui a pouquinho eu vou falar disso daqui, o resultado é muito interessante, né? Então, eu ouvi delas, né? E das duas foi a mesma frase: nossa, parece que tudo é prioridade, menos colocar um batom de uma cor diferente no meu rosto. Por que eu não tenho prioridade, né? E ela começou a refletir, a gente fez até um exercício, olha só onde ela chegou. Que quando ela era criança, a mãe dela, ela era a primeira filha, a mãe dela teve gêmeos, né? Na verdade, trigêmeos. Então imagina, a mãe teve 3 filhos de uma vez, 2 meninos e uma menina, e eles tinham alguns problemas de saúde e a mãe vivia no hospital. Então ela tinha que ficar em casa, né? Ela tinha que ficar em casa aí cuidando do outro irmão, acho que é algo assim, né? Depois ela pode falar, cuidando de outro irmão, e ela não era prioridade. Ela não recebia atenção. Então a criança, né, nessa idade precoce, ela vai desenvolvendo significados. E aí chega a gente aqui na vida adulta, então é um hábito simples, eu vou ali colocar um batom na minha boca de cor diferente. Só que tem uma ordem aqui embaixo assim, que já é um significado, uma crença limitante, que estava inconsciente e a gente trouxe para a superfície, inclusive, o contexto onde ela foi formada. Eu não sou prioridade, né? Eu não sou o primeiro lugar, eu não sou a primeira escolhida. Então olha como isso afeta em pequenas coisas. Imagina, né? No todo da nossa vida. Então tomar consciência disso, eu de verdade não sei se ela realmente depois disso, ela pôde ponderar e pôde começar a pensar e elaborar isso e trocar o batom, né? Continuar usando o batom. E eu também fico me perguntando, né, a Manu que parou de fazer o lettering, poxa, que crenças existem lá embaixo? E assim, o que eu ouvia que ela foi explorando é que eu não sou boa o suficiente, eu não consigo fazer as coisas, outras pessoas são melhores do que eu ensinei até ela a fazer uns exercícios e, quem sou eu para fazer isso? Então, algo dentro dela, o que aconteceu na vida dela, são aquelas ordens, então tipo assim, eu sou inferior a essa pessoa, aquela pessoa, a essa situação, e a gente não tem consciência o quanto isso afeta a nossa vida hoje, né? Isso é um grande problema. Então muitas pessoas, né, foi até um tópico que surgiu no grupo, o tema do elastiquinho. Eu não sei se você sabe, mas muitas pessoas se utilizam desse artifício. Eu vou te dizer o perigo de você usar isso daqui, né? Que parece lindo em um nível, mas implicitamente isso tem implicações. Quando a gente fala de inconsciente, é muito, mas muito importante a gente saber sobre as implicações, né? Porque às vezes a gente pensa em um nível muito raso. Por exemplo, quantas vezes eu não vejo pessoas, né,
batalhas épicas dentro de si. Poxa, o que eu mais quero é que as pessoas me vejam, me deem atenção e me incluam. Só que uma outra parte dessa pessoa não quer ser vista, né? Porque se ela for vista, vai acontecer isso, isso, isso. Então são partes antagônicas, né? E o inconsciente pode conviver aí com centenas de ideias antagônicas e ainda assim coexistir, né? Então é muito importante a gente ir percebendo as nossas partes, né? A força que elas têm. Realmente isso é autoconhecimento, né? Aquelas respostas que você investiga dentro de você. Muito diferente de rótulos que a gente dá. Eu realmente não sou muito adepto a isso, né? Porque, por exemplo, assim, se a gente estudar a linguagem do corpo, né? A metafísica. Então, poxa, a pessoa está fechada. Será? Só porque ela está assim? Tem um contexto. Então, a gente tem que prestar atenção em todo um contexto. A gente tem que prestar atenção nas implicações para a gente adentrar o implícito e ver o que realmente encaixa com a gente, né? Então, isso é realmente muito importante. Então, existem muitas implicações em usar esse elastiquinho, que é basicamente assim: quando você fumar um cigarro, você vem aqui, ó, e faz assim, ó, tá, você se pune. Quando você tiver um pensamento negativo, você vem aqui e faz assim, ó, e dói pra caramba, daqui a pouco vai ficar os vergões aqui. Quando você tiver aquele pensamento naquela pessoa que você quer esquecer, quando você não tiver um pensamento de amor próprio, você fofocar, reclamar, alguma outra coisa, você vem aqui, ó, vai ficando um vergãozinho bem gostoso aqui, né? Então, você tá combatendo algo que você pensa ser negativo na sua vida com um comportamento bem amoroso, não é verdade? Isso aqui é amoroso? Isso aqui é a autopunição. Então, a gente está combatendo aquilo, a gente quer mudar, a gente quer construir o amor próprio e olha a implicação disso daqui. Eu estou me punindo. Então isso aqui desengatilha também, isso são as implicações, às vezes que eu fui punido lá atrás na infância. A gente não está entendendo que a infância tem um poder enorme. Às vezes você não sabe o que é, porque você precisa investigar. E você vai solidificando esses comportamentos por conta dessas crenças que você precisa confirmar e constatar o tempo todo. Então isso aqui não é nada benéfico. Você pode até parar por um período de fazer aquele comportamento. Ele vai voltar em algum momento, tá? Quantas pessoas eu já não trabalhei que se utilizaram disso, e lá atrás, há muitos anos atrás, 10 anos atrás, quando eu entrei em contato com a PNL, eu aprendi isso daqui, eu apliquei também porque eu não tinha consciência das implicações desse simples gesto. Tá doendo pra caramba, tá formando um vergão aqui, tá muito machucado. E pra quê? Eu vou querer mudar algo na minha vida me punindo? Então eu estou reforçando e desengatilhando as vezes que eu fui inocente de repente na infância, apanhei sem saber o porquê, sem motivo nenhum. Ou quando foi um acidente, eu derrubei aquele copo de leite, minha mãe veio e brigou comigo. Ou quando eu tirei uma nota ruim e eu fiquei de castigo. Ou quando eu chutei uma bola na vidraça do vizinho e quebrou e aí me deram uma punição, ou eu apanhei. Por exemplo, o meu pai, né, assim, eu não fui uma criança que apanhou, mas o meu pai apanhava muito, mas muito dos pais dele, né? Então, quando a gente faz um ato desse, né? Se você está reclamando na sua mente, você está se punindo, aí você quer tirar essa punição e você quer colocar outra punição. Então, isso tem implicações e não é em absoluto saudável. Isso afasta você do auto-amor. Isso não aproxima você do auto-amor. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Então escreve aqui se você tinha pensado nisso. Como que você vai querer eliminar um comportamento que hoje é negativo na sua vida? É muito importante você entender isso, porque todos, absolutamente todos, escreva isso no seu coração, tatua isso. Todos os comportamentos que você teve até hoje em algum momento da sua vida, eles foram extremamente funcionais e te trouxeram até aqui. Foi a melhor adaptação que o seu inconsciente pôde ter para você estar aqui hoje. Só que hoje esses padrões estão desatualizados, né? E por conta de ondas cerebrais, de toda uma série de mecanismos inconscientes que acontece, né? Que eu falo aí em vários vídeos meus sobre ondas cerebrais, sobre traumas que eles congelam percepções que são crenças. Vou te dar um exemplo. Então, esses dias eu estava trabalhando com uma cliente, foi até interessante, ela tem lá os seus 50 e poucos anos, né? Nunca tinha feito sessões assim. E na segunda sessão, a gente começou, ela falando. Em algum momento eu fui
ouvindo, né, o implícito, as implicações daquilo. E eu falei algo para ela, olha, você passou aqui meia hora falando, mas sabe, eu vi ali no fundo dos seus olhos essa emoção, me parece isso, eu tenho essa imaginação, isso se encaixa aí dentro? E ela começou a chorar, porque eu realmente não ouvi as palavras, mas as implicações do que estava acontecendo dentro dela, né? O que estava implícito ali. E a gente foi investigar com mais apenas uma pergunta, porque ela já estava num transe, né? Para entrar em transe, você não precisa fechar os olhos e ser abduzido e ir para Marte, tá? Pode ser um transe conversacional através de estratégias, né, hipnóticas. Ela estava lá com 3 anos de idade, né? Onde ela estava fazendo uma atividade com uma amiguinha, montando uma árvore de Natal, e de repente caiu lá o topo da árvore e a amiguinha foi muito severa com ela, não teve ninguém para protegê-la, então ela se sentiu completamente impotente. Então ali já começou um significado ser construído. E a gente não tem essa consciência enquanto adultos, que na vida adulta a gente vai replicando esses significados. Muitas crenças você não tem consciência, muito menos de onde elas vêm. É muito importante a gente acessar essas cápsulas traumáticas para adicionar novas informações, não para dar comandos para o cérebro, porque essas partes aqui, essas interpretações que são criadas, é para o seu mais alto bem-estar naquela época, é a única conclusão que o seu cérebro consegue tirar, né, dentro daquela situação, e a gente vai tirando conclusões. Você tem que pensar nisso numa perspectiva de uma criança, né? Então foi bastante interessante. Ela ficou assim até meio assustada, ela falou, nossa, mas como eu me lembrei de 3 anos de idade e veio esse bocado de emoções. Eu falei, pois é, tá tudo aí dentro de nós. Então realmente quando a gente faz um ato assim, ou vários outros de ser perfeccionista, de reclamar, enfim, isso nos afeta porque tem implicações. A gente continua fazendo com a gente aquilo que a gente odiou que outros fizeram com a gente. Então, por exemplo, você não gostava que a sua mãe batia em você, que sua mãe criticava você, que seu pai fazia você passar vergonha. Só que você, né, vai crescendo com isso. Nossa, quando eu crescer eu não vou ser assim, não vou fazer isso, não sei o quê. Só que sem perceber, no piloto automático tá lá você se punindo, se cobrando, sendo perfeccionista, se rejeitando, não se amando e cobrando das pessoas para elas te amar. Então, tudo aquilo que fizeram com você, que mais machucou, hoje você, enquanto adulto, você replica isso com você mesmo. Você começa a entender as implicações disso daqui, de muitos outros comportamentos. Isso daqui é auto-amor. Isso aqui é autopunição, né? Então realmente nós precisamos aprender caminhos para ajudar essas partes de nós lá de trás a completar essas informações e a elas crescerem de uma forma mais saudável, e isso na vida adulta hoje vai se reverberando de muitas outras formas em comportamentos mais saudáveis. Então eu tenho aqui uma dica para você muito importante. Ao invés disso, o que fazer? E por exemplo, quero parar de fumar, quero parar de reclamar, quero parar de ser perfeccionista, quero parar de ser autocrítico, todos os comportamentos que me afastam do auto-amor, e por isso não é tão simples assim, você precisa se amar, você tem que se bastar sozinho, né? É uma jornada até você conseguir isso. Eu prefiro muito mais uma frase de Rumi, que fala, você precisa destruir as barreiras, né, que você criou entre você e o amor. Então essas barreiras, essas experiências são barreiras porque têm significados. Então coloca aqui se você tá me entendendo, para eu poder te passar esse exercício que é muito mais simples, muito mais amoroso, vai te trazer muito mais insights e você vai sair desse padrão, né, de ao invés de se esmurrar ou se estapear, você tá dando com chicote. É se punir de uma outra forma, porque isso aqui dói pra caramba. Então eu tenho uma frase que mais devagar é mais rápido. O que adianta? Não, eu nunca estudei, vou estudar 1 hora por dia. Você vai estudar 1 semana, se estudar. Depois você volta para estaca zero e pior ainda, você se pune porque você se cobra. Então devagar é mais rápido. Para trazer essa clareza, né? Você realmente ter isso, que pequenas mudanças são mais do que eficientes. Não precisa pensar em grandes passos de cada vez, mas pequenos passos, porém constantes, ok? Esses passos, eles precisam acontecer sempre, porque se você realmente solidificar isso, todo o seu sistema vai ter que se reorganizar para se adaptar a isso. Acho que vocês entenderam que isso aqui não é nada saudável, em absoluto não é saudável. Eu me lembro que eu estava no workshop da criança interior, tinha até um coach lá, que ele desenvolve treinamentos, e ele me perguntou sobre isso daqui. Eu falei pra vocês exatamente o que eu tô falando. E estava ele lá num treinamento, porque depois eu vi na internet ensinando as pessoas a fazer isso aqui. Isso aqui é muito fácil.
Só que isso aqui tem implicações. E se a gente realmente pensa em se curar de uma forma saudável, de uma forma leve, se curar de verdade, tá? Não aquela quando a gente acha que mudou e daí 3 ou 4 dias a gente é desengatilhado e volta tudo de novo. Não, realmente sedimentar padrões de transformação dentro de nós, a história é bem diferente, tá? Então, por exemplo, assim, ó. Eu quero parar de fumar. Eu quero diminuir a minha reclamação. Eu quero diminuir o meu nível de fofoca. Porque quando a Manu aqui deixou de fazer o lettering, eu tenho certeza que várias vozes vieram à mente dela. Não vieram? Ela tá aqui do meu lado. A Flaviana lá na frente, quando ela se deu conta, poxa, eu não sou prioridade, cada vez que ela tiver consciência que ela não é prioridade, ou ela se pegar num comportamento que ela não é prioridade, ela pode fazer isso aqui. Ao invés de usar isso aqui, ó, eu trouxe isso daqui pra você. Você vai pegar uma folha de sulfite, você vai dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, tá? Eu vou te dizer o que está escrito aqui, o que você vai fazer. Então, depois você pode voltar, tá? O que está escrito aqui. Você vai colocar data, hora e local. Então vamos supor, eu vou pegar o exemplo do cigarro para ficar mais fácil, tá? Mas você pode usar isso cada vez que você tiver consciência de um comportamento que você queira começar a transformar. Não eliminar, não pense em eliminar, sabe por quê? Einstein já dizia, né? A energia não pode ser destruída, ela pode ser transformada. E esse comportamento está aí, ele tem um bom motivo para estar aí. Ele trouxe você até aqui, seja ele funcional hoje ou não, né? Ele é disfuncional hoje, mas em algum momento da sua vida ele foi muito funcional. Então vamos supor que eu vou fumar ou me peguei reclamando, tá? Eu não vou me punir, eu vou escrever a data, a hora e o local. Então o dia de hoje, né, o local onde eu estou no meu trabalho, hoje é dia 25 de julho, enfim... E o horário, nossa, são 15 horas e 30 minutos, tá? Aqui, ó, eu vou colocar o pensamento que eu estou tendo. Então, por exemplo, nossa, eu comecei a reclamar. O que eu tô pensando? Caramba, eu não consigo fazer nada direito. Era só um mês e eu não consegui. Eu coloco o pensamento que vier na minha cabeça. Na outra coluna aqui, ó, eu vou colocar a sensação física. Claro que a gente tem que sair da zona de conforto, isso aqui é para ajudar a gente começar a transformar padrões. Que sensação? Eu não tenho nenhuma sensação. Sempre nós temos sensações, só que você vai ter que se dar um tempo e você vai ter que investigar. Nossa, então eu tô com esse ligeiro aperto no peito, minha respiração está encurtada, nossa, eu tô com esse frio na barriga. Enfim, você tem que investigar a sua sensação. A outra coluna é emoção. Que emoção está lá por debaixo quando eu estou fumando esse cigarro? Será que eu estou irritada? Será que eu estou preocupada? Será que eu estou com raiva? Quando eu reclamei, quando, enfim, vieram aquelas vozes, qual é a emoção? É claro que não vai ser uma resposta instantânea. Geralmente o que é instantâneo vem do piloto automático. Então você precisa se dar um tempo para se aprofundar, tá? Depois na outra coluna aqui, ó, você... O motivo pelo qual você reclamou, o motivo pelo qual você vai fumar, né? E com cigarro eu até uso uma frase diferente. Uma boa desculpa para fazer isso, uma boa desculpa para você não ser prioridade na sua vida, uma boa desculpa. Qual é a boa desculpa? Escreva aqui, porque a mente é excelente em dar desculpas. E aqui na última coluna, uma boa lembrança. E você vai fazer isso aqui todas as vezes que você se pegar naquele comportamento. Ao invés de pegar aqui no seu braço e vir aqui se arrebentar, você vai fazer isso aqui todas as vezes. Então essa folha tem que andar com você. Fazendo isso, você começa a interromper um padrão. O que é isso? Você está indo no piloto automático. Só que quando você pega isso, você vai acessar outras cadeias neuronais e você vai mudar a rota desse piloto automático e você vai começar a ter clareza em 7 dias. Você já vai começar a ler o que você escreveu, você vai começar a perceber padrões. Você vai começar a ter insights. É a partir disso que você vai começar a ter clareza sobre os seus padrões, como mudar, por que estão acontecendo. Depois de um mês, então, você tem muita clareza, porque tá aqui, tá tudo aqui o que é implícito. Você vai começar a ver de forma explícita o que é implícito, tá? Mas, de verdade, você tem que ter comprometimento, porque se eu for constatar e reafirmar aquelas crenças, não termino nada do que eu consigo. É um bocado de crença, você também precisa ter decisão, tá? Mudança sem ação não acontece. Só que ao invés de me machucar, estou propondo para você, né, ações mais assertivas em direção ao amor próprio. Vou repetir: data, hora e local, pensamento, sensação física, emoção, motivo, né, um bom motivo, uma boa desculpa e uma boa lembrança. Você sempre termina o dia que eu ganhei minha bicicleta, o dia que eu me formei na faculdade, o dia que meu filho nasceu, eu não sei, tá? Então isso daqui
de fato é muito mais funcional do que você se machucar e se punir e continuar se cobrando, se exigindo, se rejeitando. E aí você vai construindo pedacinho por pedacinho, passinho a passinho. Não adianta sair correndo num tiro de 100 metros se você não tem constância, se é uma maratona. E é uma maratona. Transformar, né? Se o auto-amor é um desafio para você, tá bom? Isso aqui é um jeito muito mais saudável de você fazer isso e que as implicações são muito mais benéficas, porque você está mudando a rota neuronal, você está interrompendo um padrão, você está começando a ter clareza e você vai ver ali muitos padrões, vai ter muitos insights para os próximos passos para trabalhar não só o seu amor próprio, como também transformar os seus comportamentos disfuncionais. Tá ok, gente? Muito legal, espero que vocês tenham gostado. Aí fica o meu convite de novo para participar do workshop da criança interior. Caso você queira experimentar, degustar um pouquinho de algumas aulas, manda um WhatsApp para minha equipe, tá? Ó, vou deixar aqui, ó, 011 998 574132 e a gente manda para você algumas aulas que a gente gravou assim muito legal de workshops anteriores. Então é isso aí, um beijo no coração de vocês. Se você gostou, compartilhe essa live. Valeu? E você já sabe, te vejo na próxima. Um abraço, gente. Tudo de bom. Bom, o que me impactou muito aqui foi entender que eu não preciso entrar em um estado emocional, que eu posso separar a minha emoção da minha razão. E assim, com a minha razão nas minhas mãos, eu posso iniciar esse processo da minha vida, não deixando de lado também o meu estado emocional, aquelas feridas emocionais do passado. Eu vou olhar para cada uma delas, mas no tempo certo, na hora certa, e não vou deixar déficit em uma área da minha vida. Eu acho que é um conhecimento que até então eu não vi em lugar, não aprendi em lugar nenhum. Foi um conhecimento que me fez sim ter um outro norte, me direcionou para uma outra visão que vai dar uma grande diferença em minha vida. Eu sempre gostei do termo criança interior. Eu tenho uma compreensão hoje de que criança interior são informações, são conhecimentos armazenados em nosso cérebro em forma de sinapses. Só que eu ter essa metáfora de entender que eu posso visualizar uma criança interior e cuidar dela e automaticamente novas sinapses, novas informações estão sendo armazenadas, isso me deixa mais leve. Me deixa mais leve, me faz compreender melhor o sentido da vida. Bom, eu acredito que a minha história aqui com vocês, com o núcleo terapêutico Sinapse, não acaba aqui. Aqui só foi o primeiro start, eu pretendo fazer os outros treinamentos de vocês, pretendo passar pelo processo individual também. Eu gostaria de falar também um trechinho que é o seguinte: talvez muitos colegas coaches, colegas aí hipnólogos, tem a bagagem racional. Inclusive foi uma dificuldade que eu tive durante a minha vida em buscar ajuda. Eu tenho muito conhecimento racional, ajuda as pessoas a transformarem as vidas delas. Só que eu precisava da minha ajuda. Eu precisava reconhecer isso, só que inconscientemente, devido à minha infância, eu acreditava que se eu procurar ajuda eu seria uma pessoa fraca. Até um momento de extrema dor que me fez buscar ajuda. Então, se você é coach, se você está na área de desenvolvimento humano, se permite viver essa experiência, se permite ser cuidado também por alguém. Então eu acredito que aqui vai ser uma grande oportunidade para que vocês possam cuidar de mim também.